Olá você, torcedor santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. O Santos empatou ontem com a Chapecoense 2-2. Na minha visão, um péssimo resultado. Se a gente analisar pela rodada em si, por incrível que pareça, não foi um mau resultado. O Santos, com esse empate, não tem chance de voltar ao rebaixamento, né? Mas como um todo, assim, para a longo prazo, né? Para o histórico da competição até o final do Brasileirão, é um resultado muito abaixo do que era esperado. Eu vou comentar sobre isso aqui, vou acabar reagindo à coletiva do Cuca, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo assunto, certo? E é isso aí. Eu não vi a coletiva, tá? Eu vou reagir com vocês aqui em tempo real, basicamente, porque não tenho muita ideia do que ele comentou. Mas, antes de mais nada, eu quero deixar algumas questões do meu ponto de vista, né, sobre algumas coisas. Que assim, o Santos, na minha visão, ele, com esse empate está de ontem, ele confirma só que a disputa vai ser pelo rebaixamento, tá? Eu juro por Deus que antes de eu realizar o pré-jogo, né, do vídeo lá, eu até imaginava já, eu tinha comentado que a disputa do Santos seria para não cair, né? E aí eu tinha feito aquela conta lá dos 24 pontos, né? Porque o Santos, o corte de 45, né? O Santos tinha 21. Eu falei, beleza, 24 pontos, pá, vai ganhar da Chapecoense, né? O esperado é isso, né? Não creio que vai fazer a proeza de perder pontos novamente para Chapecoense, joga na Vila e tal, retorno de Neymar, de Gabigol, enfim. E a coisa em si tá tranquilo, 21 pontos aí para tranquilo entre aspas, né? 21 pontos dá para buscar? Talvez dê, porque vai ter Neymar e Gabigol, né? Só que ontem, infelizmente, o Santos cometeu aí a proeza, né? De perder ponto mais uma vez para a Chapecoense. Nada contra a Chapecoense, tá? Assim, respeitando toda a história que aconteceu e tudo. É um time humilde, né? Já subiu, já caiu algumas vezes, né? Vai tentando galgar seu espaço aí. Mas, gente, na boa, a Chapecoense hoje, isso não sou eu que tô falando não, tá? A Chapecoense hoje é aquele famoso sparring, como se fala. É time bônus, bônus round. O time vai lá, joga em casa, joga fora para ganhar, para fazer os 3 pontos. Ou no máximo, ou no mínimo, arrancar um empate em Chapecó, faz um pontinho e ganha na casa. Faz 4 pontos aí, pelo de 6 faz 4. Garantido aí. Porque na boa, se você. Mas você está exagerando. Não, não tô não. Se você pegar a tabela do campeonato, você vai ver que a Chapecoense teve uma vitória. Eu vou até abrir aqui com vocês a tabela para ninguém de alguma forma aqui levantar que eu estou falando besteira. Se você pegar a tabela do campeonato, você vai ver exatamente isso. Que a Chapecoense tem uma vitória, foi aquela que o Santos deu, né, na primeira rodada, 7 empates e 12 derrotas. Isso no primeiro turno. Isso foi aliás, tinha 6 empates, né? E 12 derrotas. Isso no primeiro turno. Ou seja, houveram 6 times na primeira rodada, no primeiro turno, que chegaram a empatar com a Chapecoense. Os outros 12
Ganharam. Ou pode ter sido o próprio Chapecó, ou pode ter sido em casa mesmo. Então, assim, não tem como falar que não é bônus. É bônus sim, gente, infelizmente. E outro ponto que eu vou dizer também é o Neymar, cara. Novamente. Gente, pra mim, tá claro que o Neymar não tá afim de jogo, cara. Não tá afim de jogo. Dói dizer isso, dói dizer esse tipo de coisa, mas eu acho que o Neymar, assim, ele tá querendo só ficar ali no Santos e tal, pra prolongar ali, ficar até o final do contrato, né? Porque ontem não tem explicação nenhuma o que ele fez. Tudo bem, fez os 2 gols e tal, mas eu digo assim, em relação à reclamação com o juiz, cara. Eu acho que não tem sentido isso. Claramente ele queria cavar um cartão para ficar fora do próximo jogo. Ele já estava, para quem não sabe, o Neymar já estava pendurado no jogo de ontem. E aí, assim, bastava um cartão amarelo para ele ficar fora do próximo jogo no campeonato. Ou seja, que é contra só, só contra o Atlético Paranaense, que hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Tá? Ele está só atrás de Palmeiras e Flamengo, que são os 2 melhores times do campeonato até o momento. Só. Aí depois o Atlético Paranaense, que é o time do Papito lá, do Odair Helm. Né? Só isso. Ele joga na Vila, tá? O Santos enfrenta o Atlético Paranaense na Vila, né? E, desculpa, amigos, eu vou adiantar aqui, tá? Do jeito que o time tá, é fadado a não ganhar novamente. Tá? O Santos terá muitas dificuldades contra o Atlético Paranaense. Enfim, eu vou reagir à coletiva, que é um pouco extensa. Eu vou colocar na velocidade 1,5 aqui. Vamos ver. Ah, peraí, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, né? Ah, tá fora aqui, ó. Vai. Depois da vitória, da goleada lá na Venezuela, eu queria que você falasse sobre 2 alterações que você trouxe para o jogo de hoje. Primeiro, na lateral direita, por que do retorno do Igor Vinícius, depois de um bom jogo e do menino ter ganho confiança, e o Oliva saindo do time para a entrada do Arão. Um jogo que a Chapecoense poderia ficar atrás, especialmente no primeiro tempo. O Oliva, para dar essa velocidade na saída de bola, não seria uma escolha mais interessante? Obrigado. Em cima do resultado negativo, tudo que vocês questionarem, vocês vão ter razão, né? O que a gente tem que fazer, não só no futebol, na vida, é ter coerência com as coisas que a gente faz. Se eu preservei o Igor e o Arão, por os dois estarem com lesões, e eu não quis agravar lesão, automaticamente eu recuperando o Gabriel Menino e o próprio Oliva, tendo ele jogado muito bem, a minha saída de bola com o Arão é a mesma do Oliva, não é pior. Né? E a marcação do Arão é mais forte do que a do Oliva. E ele jogando do lado do Bom Tempo, é natural que você tenha que voltar ao titular, assim como o Igor também. Agora, a disputa de posição, a gente fez o que deve fazer, que é ter a coerência, e a disputa está aberta. Não é porque você começa com 11 que esse 11 é teu titular. Nós temos 16 ou 15 jogadores que são titulares e eles se revezam nessa titularidade. Isso aí pra mim, tá? Eu questiono um pouco, tá? Deixa eu botar no fone aqui de ouvido. Eu tô sem a câmera, tá, gente? Me perdoe, tá? Eu ainda. Vocês não conseguem me ver. Mas eu prometo. Tuca, tudo bem? Boa noite. Vinícius Segurança Santista TV ao vivo no canal do Ricardo Martins. Antes da pausa para a Copa do Mundo, você falava muito desse período, desse intervalo, para reequilibrar esse elenco Santista. E a minha questão é assim, ó, essa parte do Oliva, tá? Eu tenho certeza absoluta que foi isso. Ele basicamente mudou o time, tá? Porque o Neymar entrou, tá? O Neymar entrou e o Gabigol voltou, né? Eu sempre disse aqui que na minha opinião, o Neymar tinha que jogar do lado do Gabigol, lá na frente, no ataque, para jogar como finalizador, né? Teve um jogo,
Foi Santos e Vasco, não faz muito tempo. Pô, o Neymar, nossa, um jogo péssimo do Neymar. Nossa, fazia nada. Nossa, mal chegava a bola nele e tal, sumindo no jogo. Duas bolas que ele recebeu, ele tava lá na frente, como atacante, fez os dois gols. O Santos ganhou 2-0. Foi 2-1, 3-1 pro Santos, não lembro. Ganhou o jogo. Dois gols do Neymar. Por quê? Porque o Neymar, cara, ele não tem mais aquela explosão, o drible, esse tipo de coisa. Ele perde a bola facilmente. Fizeram até uma análise no campeonato passado. Ele era o cara que mais perdeu bolas no campeonato. Então, assim, é nítido que ele não pode mais jogar de meia, né? Ele consegue fazer algumas jogadas ou outras ali, fazer um gol ou outro, porque ele é um cara fora da curva. A técnica dele é absurda, ninguém nega isso. E aí, assim, naturalmente, quando você bota o Neymar no meio, ele tem que remontar o time. E aí tem que tirar o Oliva, tem que tirar o menino, que foi bem no último jogo. O Oliva foi bem também, né? Tudo bem, é contra o CVE, mas é questão de confiança. Entendeu? Aí teve que mudar o time. Isso é claro que ele não vai falar isso, né? Porque eu botei o Neymar. Né? Não vai falar isso, ele vai falar esse tipo de coisa. A física desses jogadores. Reequilibrar o elenco não foi possível a partir do momento que o Santos tem esse Serban, e a parte física voltou a ser um problema nesses últimos jogos. O Santos, contra o Lanterna, não conseguiu vencer na competição. O que esperar desse time, que no período que teve para evoluir, parece que regrediu em relação àquele que terminou a vencer vitória no último jogo antes da Copa? E se você teme o rebaixamento do Santos? Muito obrigado. Você está falando em cima de uma partida, né? Se você pegar o jogo passado, evoluiu. E esse jogo evoluiu. Então, eu acho que nós não jogamos bem, mas mesmo assim finalizou mais de 20 vezes, teve 11 escanteios, mas a bola está lá na frente, a gente está lá tentando fazer o gol de todas as formas, né? O adversário bem fechado. Na primeira finalização da Chapecoense ela fez o gol e aí desestabilizou, porque cria-se um frisson enorme, descontentamento normal e merecido que a gente teve, e o jogador perde. Evoluiu, né? Assim, falar que evoluiu e falar que teve mais confiança, né? Eu diria que assim, pode ter aumentado um pouco da confiança porque ganhou o jogo bem e tal. Mas falar que, evoluiu, gente. Parte da confiança tendo que fazer o segundo gol, e ainda não bastasse, nós fizemos um autogol em 2 jogadas que eles fizeram pelo lado esquerdo nosso. Se você notar, a gente tinha 6 jogadores contra 3 no primeiro gol que tomamos, então numericamente a gente estava inteiro, então não está mal fisicamente. E o segundo gol, pior ainda, nós tínhamos 7 jogadores dentro da área para defender contra 2, e fomos infelizes, fizemos um autogol. Aí você tem que remar contra tudo para tentar fazer o gol. Lógico que desestabiliza um pouco, você joga o time todo para frente. E empatamos, poderia ter sido pior porque estava perdendo, mas numa normalidade o resultado é muito ruim. Que vamos combinar também, né? Esse pênalti aí que foi dado para o Santos, né? Foi um puro acaso, tá? O árbitro, na minha opinião, ele foi bem camarada, na verdade, né? Em dar esse pênalti, né? Porque, na minha visão, pelo ângulo que eu vi na televisão, acredito que você também viu, mesmo ângulo que eu, não foi absolutamente nada, tá? Lógico que preocupa, porque faltam 18 jogos e você tem que alcançar aquele número, entre aspas, né, mágico, que é o 45, e nós temos 22, temos que fazer 23 pontos pelo menos em 18 jogos, que são 54. Então, preocupa e muito. Então, tá vendo só? Ele tá preocupado. Você vê que a resposta que ele deu é evidente, cara. Porque, o time não consegue ganhar do último colocado do campeonato, né? Vai ganhar de Cruzeiro, de Corinthians, de Atlético desse jeito? Boa noite, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Queria uma análise sua dessa partida, né? Dessa derrota não, esse empate com um sabor de derrota para o Santos. Mas até explicando para o torcedor, um Santos que não consegue vencer, na teoria, o adversário mais fácil desse campeonato brasileiro, num alto jejum, num longo jejum de vitórias mesmo. A equipe da Chapecoense só venceu o Santos no campeonato. O Santos não consegue os 3 pontos contra essa Chapecoense. E depois já do primeiro gol, é um Santos que emocionalmente, se abala. O Santos tem trabalhado esse emocional dos jogadores? Tem um time ainda? Você acha que dá para se salvar do rebaixamento? Não, que é uma questão que eu citei no vídeo passado em relação a isso. O problema desse time, para mim, pode reparar, cria um monte de jogada. Vai chegando, vai dominando, chega na cara do gol, chuta para fora, chuta por cima, chuta pro lado, o goleiro pega, bate na trave. É uma questão emocional, na minha visão, pelo que eu tô vendo aqui. Parece que o emocional desse time, gente, tá esfacelado, cara. Essa molecada tá sem estrutura nenhuma pra decidir.
Sim, lógico que dá para se salvar, mas cada jogo é um aprendizado, né? Você E isso é um problema, porque assim, uma coisa é você pegar perder um gol contra a Chapecoense, daqui a pouco você vai e faz outro, tem outra chance. Outra coisa é você pegar um Corinthians da vida, um São Paulo, um Palmeiras, já era. Se você perdeu aquela chance, amigo, você vai ter outra, sabe Deus quando, se tiver. tem 1-0, você não precisa se expor, e a gente não nos expusemos pro jogo. Nós não tomamos gol de contra-ataque. Nós fizemos uma linha errada, lá atrás demos condição pro lado direito, e a gente numericamente tinha o dobro de jogadores do que o adversário. Então a gente se posicionou mal em 2 jogadas da linha de fundo, pelo lado esquerdo nosso. Não é o lateral ou ponta, é o lado esquerdo. E aí nós falhamos 2 vezes, não, mesmo numericamente tendo o dobro de jogadores do que o adversário, falhamos, e aí tem que remontar. O adversário cresce, pega confiança, está jogando bem fechadinho atrás, né? Lógico, a gente compreende. E martelou, bateu daqui, de lá, conseguiu empatar, mas o resultado foi muito ruim. Cuca, aqui, tudo bem? Wagner Frederico. Essa questão emocional volta à tona, né, de novo, num jogo em que estava controlado o primeiro tempo e o time sofre um apagão e sofre 2 gols seguidos no segundo tempo. O primeiro gol já mexeu demais com o time já se perdeu. Qual é o papel dos jogadores mais experientes? Porque a gente vê um time, um elenco, que tem jogadores não só com experiência, mas jogadores vencedores, acostumados com todos os tipos de fase, né, de momento. Rony, Gabigol, Neymar, o Ilharão e tantos outros aí. Falta um pouco mais desses jogadores? Você entende que esses jogadores poderiam dar um pouco mais, eu não falo nem dentro de campo, nem na questão técnica, a questão de grupo mesmo, para puxar esse time para frente, puxar para cima, dar mais equilíbrio para esses garotos, porque é impressionante, porque basta um deslize e um problema que o time parece que se desmonta. Qual é o papel desses líderes do time, na sua opinião, e eles estão fazendo o que você espera deles? Veja, hoje nós tínhamos lançado em campo, eu acho que, se não a melhor, muito próximo da melhor equipe, tecnicamente falando, que a gente lançou em campo. Só que você tem que comprovar dentro do campo a tua parte coletiva também, além da parte técnica. Você reunir os melhores jogadores que você tem, pôr em campo, mas ter o trabalho coletivo, que a gente vinha tendo melhor do que a gente teve hoje. Hoje, nosso trabalho coletivo, no segundo tempo, ele não funcionou. Nós deixamos a desejar, mesmo com 21 finalizações, não funcionou. Porque você é um jogo para você ter imposição dentro de sua casa e vencer. Hoje era jogo para ter vencido. Não podia, de forma alguma, ter escapado dos pontos que escaparam. Agora, a gente tem que ter equilíbrio, entender o porquê que isso aconteceu, e se você não conseguir pôr a tua melhor equipe tecnicamente dentro do campo e puser a tua melhor equipe coletiva, é o que você tem que seguir. Porque a gente não consegue ser feliz 15 dias. Quando você tem hoje uma autoafirmação, ganhar o jogo hoje, você já vem de vitória lá do Cuenca, do Vitória da Bahia, você tropeça no Botafogo, perde. Daí hoje você ganhou lá fora 4-1, vem para cá, é hora de você firmar, se autoafirmar, você empata com a Chapecoense com gosto de derrota. Agora você tem que remar de novo nesses jogos que vêm seguidos, que é o CV e 2 Remos, e depois o Atlético Paranaense, para se comprovar mais uma vez. Então a gente tem que ter uma regularidade, tem que ter uma sequência de bons resultados para poder respirar mais tranquilo. Cuca, aqui. Renato Rodrigues, de Taxport Esporte por Esporte. Eu queria... Cara, eu vou te falar uma coisa que eu digo para vocês, tá? Eu acho que o Cuca, cara, ele tá com desculpa o termo, saco na lua, velho. Porque tu vê que tem umas horas que ele fala, parece que ele tá meio que dando uma alfinetada nos caras, né? Tipo, ó, tá vendo? A gente não consegue ser feliz e tal. Ele tá com razão, tá? Ele tá com a completa razão. Perdão, gente, eu tô com um pouco de pigarro aqui. Ele tá com a completa razão, tá? Eu tinha citado, inclusive, também no vídeo passado, que era uma sequência que o Santos teria, que era para fazer 3 vitórias consecutivas. Voltar da parada para a Copa, em 4 jogos fazer 3 vitórias. Que era o CV fora, a Chapecoense na Vila e terça o CV de novo. Né? Na Vila, né? Assim, eram 3 vitórias, todo mundo contava com 3 vitórias. Não tem contar outra coisa. E infelizmente esse é um problema, cara. É um problema porque esses pontos farão falta certamente. Já estão fazendo, né? Porque você imagina, você pega o primeiro turno lá. O Santos perdeu para a Chapecoense, 3 pontos. Se o Santos tivesse com os 3 pontos que perdeu, pelo menos 1 ponto. Não tivesse deixado os 3 lá em Chapecó no primeiro turno, o Santos hoje estava com 23. Já estava um pouquinho acima da tabela, porque tá tudo embolado. Né? Hoje,
esse ponto de ontem, né, que hoje é domingo, o ponto de ontem tivesse ganho os 3 pontos, o Santos já está com 25. Quer dizer, com 26, né? Contando com o empate tal, 26 pontos. Quer dizer, 26 pontos, se você pegar na tabela aqui, ó, quem tem 26 pontos? Ó, Vitória. Tava aqui, ó, 12º, 11º, é isso aqui, cara. Essa era a pontuação do Santos. Mas, né, não aproveita as oportunidades, então é complicado, né? Fazer a pergunta em relação ao Benjamin Roleiser. A gente viu que em alguns momentos ele parecia abaixo dos seus companheiros de ataque, até mesmo na primeira etapa, e quando ele é substituído, a torcida vaia o Roleiser na saída. E eu queria entender de você, mesmo sendo um jogador tecnicamente acima e que foi contratado por um preço tão alto, até agora ele não conseguiu se provar dentro de campo. Como trazer um jogador do tamanho dele e pelo preço que ele veio para render dentro de campo e, claro, vocês conseguirem colher os devidos frutos? Eu acho que o Roleiser estava fazendo bom jogo. Que é uma boa pergunta também, né? O Roleiser custou caro pra caramba. É um cara que gera ali um ganho no time, mas assim, será que é só isso? Né? É suficiente, né? Ele vale isso que ele foi pago? Antes da parada, estava fazendo muito bons jogos. Ele era, na ausência do Neymar, o cara que estava pensando o jogo para nós, que estava desequilibrando em algumas partidas. Ele estava muito bem nessa retomada, ele está buscando, ele não está igual ao que estava no primeiro semestre, mas ele está buscando, né? A gente tem que, aí é o trabalho do treinador, tentar entender o porquê para resgatar tudo que ele fez de bom antes para nós, né? Ele custou caro, eu sei, mas ele é um jogador bom, ele merece o que foi pago, mas nesse momento ele precisa mais da gente também, da gente poder entender. Ele errou alguns passes hoje, até falei com ele no meio tempo, mas ele se movimentou, tentou, infelizmente não era o dia dele. Cuca, boa noite. Boa noite. Eu não vou falar de nenhuma peça especificamente, nem do jogo de hoje, mas eu vou falar de atitude, porque me chama a atenção você falar de felicidade. A gente não consegue ter felicidade por 15 dias. E o último suspiro de felicidade do torcedor santista foi aquela final de Libertadores. E aí a gente pode ter como comparativo, porque você era o técnico daquele time. No papel, aquele time era pior do que o time de hoje. O que você compara com aquele momento com o de hoje, por como que você fazia aquele time jogar e o time de hoje, que é tecnicamente melhor, não consegue entregar nem metade do que aquele time entregava? Muito boa. Ah, filha, mas vamos combinar, né? Meu, aquele time lá chegando naquela final de Libertadores foi um aborto da natureza. Tudo bem, eu acreditei também, como acho que todo torcedor santista acreditou que o Santos ia ser campeão por conta da motivação e tal. Mas aquilo ali, cara, tem que pegar, assim, tô falando sério mesmo, não é zoeira não. Tem que pegar aquele time lá e analisar todas as questões, porque, pô, era Covid, era falta de salário, era sem torcida, era isso, era aquilo. Cara, o time todo remendado. E chegar numa final de Libertadores, cara, com todas aquelas condições, tipo, não tem explicação nenhuma, tá ligado? O teu questionamento é muito bom, muito importante também. Aquele time tinha os mesmos problemas que a gente está tendo agora, praticamente, né? E a mesma humildade que esses caras estão tendo aqui agora, que eles tiveram também, entenderam o momento do clube, e a meninada fez a diferença. Só que o Marinho vivia uma fase espetacular, né? O cara tava voando no Santos. Foi a melhor fase do Marinho na carreira. Não contratamos ninguém, o grande trabalho nosso é recuperar jogador que não estavam rendendo, a gente recuperou alguns, perde um pouquinho, como o companheiro ali falou agora há pouco, mas o grande entorno nosso é a recuperação dos jogadores. Você ter 15, 16 titulares para poder te servir em 3 frentes que a gente está, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileiro. Você fala que aquele time de 2020 tecnicamente era inferior a esse, mas é o que eu falei agora há pouco no começo. Se nós temos os melhores tecnicamente escalados, a gente tem que ter um melhor coletivo. E se a gente tiver um melhor coletivo, é melhor um coletivo. E a gente tem que entender isso aqui. Reunir os melhores, mas os melhores têm que correr um pelo outro, todos nós. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue pôr os melhores todos. Senão, você vai ter que daqui a pouco buscar um que não é tecnicamente tão bom, mas vai te compor numa marcação mais forte, ou numa recomposição mais forte também. E é natural do jogo. Cuca, boa noite aqui, Guilherme Ba... Mas vamos falar também, né? Só de você ter Neymar e Gabigol no time, já é um puta ganho. Ah, mas não estão nas melhores fases e tal. Cara, o Gabigol tava melhor que o Neymar, né? Antes da parada. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. O Neymar, assim, né? Fisicamente falando, a gente tem certas dúvidas, né? Como ele tá, o que pode acontecer, mas tecnicamente ninguém discute. O cara é simplesmente o pênalti, o cara é o maior batedor do mundo, né? Na minha visão aí. O cara não erra pênalti. Tecnicamente falando, não se discute também, tipo,
O gol que ele fez ontem, o primeiro gol, pelo amor de Deus, foi um golaço, né? Só que assim, eu acho que na questão do Neymar, cara, ele tem que ficar à disposição praticamente todos os jogos. Não tem mais essa de vamos poupar porque tem a seleção, tem isso, tem aquilo, não tem mais, cara. Entendeu? Carga Baixada Esporte, mais uma vez o sistema defensivo do Santos cometeu falhas na segunda etapa. Gostaria de saber se nas próximas partidas você vai fazer mudança no sistema defensivo e também mais uma pergunta aqui para continuar, a questão do Ananias. Se o Ananias vai continuar tendo oportunidades na equipe do Santos. Bom, não é porque ele fez um gol contra que ele vai ser penalizado. Vamos tirar o Ananias, não joga Pois é. mais. Da mesma forma que não é porque o Luan foi mal lá em 2 lances com o Botafogo que ele não vai jogar mais. E nós vamos recuperar, porque o Luan é bom jogador. E todos sabem que ele é bom jogador, mas vacilou, pronto. E hoje nós vacilamos também, mas a gente tem que recuperar jogador, e é o que nós vamos fazer. Pois é, isso aí não tem sentido nenhum. Boa noite, aqui Antônio Vinícius, Auro Verde Brasil. Sobre uma substituição, gostaria de entender qual foi a sua ideia no momento da entrada do Cabageiro, que não era um jogador que vinha tendo tanta sequência de jogos, e também sobre a saída do Barreal, que talvez junto com o Neymar era o jogador que mais dava uma movimentação interessante para o ataque. Obrigado. No Barreal você viu que ele cansou, né? Você viu que ele não estava mais conseguindo ali, tamanho foi a entrega dele no jogo. Isso é óbvio, né? Do Cabageiro, o Cabageiro entrou fazendo um quarto homem pela direita, e entrou bem. Participou das jogadas lá, e entrou bem, era o que a gente precisava, uma velocidade maior naquele momento, e acho que ele entrou bem, melhorou um pouco a nossa situação. Lógico que é pouco tempo, mas é um jogador importante para nós, sabe? A gente vai ter que ter paciência, calma com ele, que ele vai nos ajudar bastante. Boa noite, Cuca. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Eu queria te perguntar das compensações que você precisa fazer por conta do elenco mal montado do Santos esse ano. Um exemplo é o Santos sempre sofreu bastante com bola aérea. Quando tá sendo jogo, você tem esse homem na bola aérea defensiva e ofensiva. Quando você tira ele do time pra botar o Gabigol, você precisa colocar o Arão no time. E aí o Olívia fez uma boa partida num jogo anterior, precisa sair pro Arão jogar por conta Que da bola bom que você aérea. entende isso. E aí outras compensações, por exemplo, o Laser teve que jogar de ponta direita porque o Gabigol, o Neymar volta pro time. E aí com isso ele parece meio perdido quando ele joga pela direita. E a mesma coisa acontece até um pouco com o Barreal. O Neymar cai muito pela esquerda, o Barreal tá na esquerda, ele cai por dentro. E eu queria saber dessas compensações que você precisa fazer. Oxi. Travou a coletiva? Melhor equipe técnica e coletiva. E tudo isso que você falou, praticamente você perguntou e respondeu. Fim da entrevista coletiva. Valeu. Muito obrigado, Cuca. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Gente, é basicamente isso, tá? E assim, cara, eu vou dizer novamente. Eu mantenho o que eu disse lá em janeiro. Eu acho que o Santos não cai por conta do Neymar e Gabigol, tá? Só foi para chancelar que a luta do Santos vai ser pelo rebaixamento, cara. Infelizmente. Por que eu digo isso? Porque o resultado hoje era fundamental. Ontem foi fundamental, era fundamental ganhar os jogos. O Santos deixou 5 pontos para um time que basicamente está rebaixado, gente. Né? Isso aí, assim, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano, porque o Santos estava os jogadores ficaram aí na questão de fazer até greve, porque estava sem pagamento. Né? Tomara que isso não afete mais a questão do clube. Né? Enfim, gente, esse é o vídeo, tá? Ficou bem extenso mesmo, quase meia hora aí, mas valeu a pena, né? Fiz um react rapidinho para vocês. Em breve eu volto com mais vídeos, né? Teve um vídeo aqui da torcida na bronca, deixa eu ver aqui. Eu tô no site da ESPN pra você, tá vendo aí, ó? Cara. Eles têm total direito, né? Eu entendo também, o Santos está muito. O torcedor santista está muito machucado, né, cara? Pelo que aconteceu, tá? Pelo que está acontecendo nos últimos anos. É isso, o que resta pra gente hoje é secar os adversários, né? Hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu ver aqui quem que vai jogar. Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, Flamengo e São Paulo. Grêmio e Fluminense, esse jogo interessa pra gente, né? Remo e Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro,
Red Bull e Curitiba. A gente vê aí o que vai acontecer, certinho? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha. Em breve eu volto com mais vídeos, certinho, pessoal? Forte abraço. Tchau, pessoal.